Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os juizados especiais criminais. Hoje faremos mais uma aula bônus sobre o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que está previsto no artigo 89 da Lei 9.099. Nesta aula bônus, pretendo estudar com vocês essa seguinte questão aqui. É possível o sursi processual quando a pena mínima for superior a 1 ano, mas o preceito secundário do tipo penal combinar alternativamente a pena de multa? Então, essa aqui é uma das questões que estudaremos na aula de hoje. Tem dois temas que eu quero estudar aqui, e o primeiro é esse. Se é possível o sursi processual quando a pena mínima combinada a um determinado crime for superior a 1 ano. Todavia, o preceito secundário do tipo penal incriminador combinará alternativamente a pena de multa. E o que é isso, professor? O que é um preceito secundário do tipo penal? Pessoal, preceito secundário nada mais nada menos é do que a pena. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: será que é possível a concessão do sursi processual quando a pena, por exemplo, for essa aqui que eu citei para vocês? Olha, pena detenção de 2 a 5 anos ou multa. A questão que está sendo indagada aqui é, ora, nós sabemos que cabe suspensão condicional do processo aos crimes que tenham pena mínima de até 1 ano. Mas a indagação aqui é a seguinte: e se a pena mínima for superior a 1 ano, como esse exemplo aqui, que é de 2 anos, todavia, esse tipo penal incriminador aqui, ele trouxer como pena alternativa a multa. Veja que está previsto aqui, olha, ou multa. Então, é permitido ao magistrado, ao invés de aplicar a pena privativa de liberdade, aplicar exclusivamente a pena de multa. Será que nesse tipo de situação é possível o sursi processual? A explicação está nesse slide aqui, em que eu trago um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja que aqui é previsto, olha, suspensão condicional do processo, sursi processual, requisitos legais, previsão de pena de multa, alternativamente à pena privativa de liberdade, possibilidade de concessão do benefício. Veja que aqui é dito que, ao interpretar o mencionado dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a previsão no tipo penal secundário de sanção alternativa de multa, que é menos gravosa do que qualquer sanção privativa de liberdade ou restritiva de direito, satisfaz o requisito objetivo para a concessão da benesse. Na hipótese, verifica-se que a pena mínima combinada ao delito, que é tipificado aqui no artigo 7º, inciso 4º, a linha A da Lei 8.137 de 1990, é de 2 anos de detenção ou multa, o que permite a concessão do benefício legal. Então, pessoal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o seguinte, olha, considerando que a multa ela pode ser aplicada exclusivamente naquele caso concreto, por quê? Porque a pena combinada ali no preceito secundário, como eu constei aqui para vocês, olha, ela permite ao magistrado aplicar só a multa, ainda que haja aqui uma pena privativa superior a 1 ano, é sim permitido ao magistrado não aplicar aquela pena privativa, mas aplicar exclusivamente a pena de multa. Considerando que isso é possível, entende o Superior Tribunal de Justiça que é sim cabível o sursi processual nesses casos, ok? Então, mesmo que a pena mínima for superior a 1 ano, quando essa pena mínima ela também traz a pena alternativa de multa, veja bem, não é cumulativa, não pode ser e multa, tem que ser ou multa. Quando isso está previsto ali no preceito secundário, é sim cabível o sursi processual. Próxima pergunta para a aula de hoje é a seguinte: é possível o sursi processual quando a infração penal imputada for uma contravenção penal?
por que essa pergunta, tá? Por que eu faço ela? Porque, pela literalidade do artigo 89 caput, a suspensão condicional do processo é cabível aos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Veja que nada é dito quanto à contravenção penal. Então, a pergunta ela é pertinente por causa disso, porque não há literalidade na lei permitindo a suspensão condicional do processo às contravenções penais. Todavia, respondo aqui que sim, é possível a suspensão condicional do processo a infrações penais que sejam caracterizadas como contravenções penais, mediante aqui uma interpretação extensiva, certo? Aliás, se você não sabe a diferença de crime e de contravenção penal, convido vocês a assistir a aula em que explicamos aqui o que são infrações penais de menor potencial ofensivo. Nela nós ensinamos aqui qual é a distinção entre crime e contravenção penal, ok? Artigo 61 da Lei 9.099. Bom, voltando aqui então, sim, é possível a suspensão condicional do processo no caso de contravenções penais. E nós fazemos isso mediante uma interpretação extensiva. Veja que o raciocínio ele é semelhante, né, ao que nós vimos anteriormente. Ora, se é cabível a suspensão condicional do processo quanto a um crime, e o crime é mais do que a contravenção penal, ora, por que eu não permitiria esse mesmo benefício a uma contravenção penal, que é menos, ela é menos grave? Não faria tanto sentido eu conceder o benefício para algo que é mais grave, mas negá-lo para algo que é menos grave. Por isso que seria assim possível. Veja esse exemplo aqui, em que é previsto o seguinte, olha, imagine aqui num caso em que houve desclassificação de um determinado crime para uma contravenção penal, certo? E aí é indagado aqui, cabe ou não suspensão condicional do processo? Sim, cabe. Veja que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pela possibilidade. Aqui é dito que, modificada a imputação trazida pela denúncia por outra que se amolde aos requisitos determinados, colocar só porque pelo artigo 89, que é nosso objeto de estudo, né? O 76 é a transação penal, já estudamos antes. Mas modificada que a imputação trazida pela denúncia por outra que se amolde aos requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, deve o juízo processante conferir oportunidade ao Ministério Público para que se manifeste sobre o oferecimento da suspensão condicional do processo. Isso aqui conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então você vê, pessoal, que mesmo no caso de contravenção penal, ainda que a lei não preveja expressamente, porque a lei só diz crime, mediante uma interpretação extensiva, considerando que o crime é mais grave e permite o benefício, eu acabo também estendendo a possibilidade de suspensão condicional do processo às contravenções penais, ok? É isso, esses são os dois temas, as duas perguntas que eu gostaria de responder nesta aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo.